está de volta no seu programa Brasil Cristão, porque quem faz esse programa somos nós aqui, mas é você. Você nos dá também tantos testemunhos, tantas perguntas, tantos momentos que nos fazem ir adiante com esse programa, porque é o Espírito Santo que vai guiando tudo, né, Viviane? A gente aqui, você aí, e a gente faz um programa para a maior glória de Deus. E para a maior glória de Deus também, a gente vai sortear esses 2 presentes hoje, tá? Esses 2 presentes aqui, a gente estava comentando que esse terço branquinho com corações vermelhos, olha, o tercinho cheio de amor, né? Tá lá, mas eu quero mostrar aqui também, pra você ver a dimensão dele na mão da gente, né? O tamanho, as pontinhas, olha que belezinha. E este livro aqui do padre Marlon Múcio, eu conheço esse padre, eu conheci sacerdote, eu conheci seminarista e agora conheço como padre também. É um homem de Deus, viu? Orações de cura para o casal. Então tem tudo a ver com o tema que a gente está falando hoje aqui no nosso programa e que tem destruído a vida da pessoa e da família, né? Então, a gente vai ver o mural dos sócios, essas pessoas maravilhosas que nos ajudam a levar a glória de Deus, a graça de Deus na vida de tantos outros milhares, né? E a gente já volta com o nosso tema de hoje. Vamos ver quem está no mural dos sócios. Hoje recebemos a foto da nossa sócia Vilma Maria de Oliveira, juntamente com a sua família. Eles são da cidade de Ribas do Rio Pardo, no Mato Grosso do Sul. Muito bom receber uma foto sua de um momento tão especial. Família que reza unida, permanece unida. Que Deus os abençoe infinitamente. Seja você também um sócio desta obra. Nós precisamos de você. Vilma Maria de Oliveira e toda a sua família reunida. Ai, que bonito, né? Que bonito momento. Imagina a alegria que você estava naquele momento ali, né? E passa pra gente essa alegria, viu? Deus lhe pague, Deus abençoe, mas e Deus cêntuplo, assim, 100 vezes mais para você em graça, em bênção e também em material, em bens materiais para vocês conseguirem viver cada vez mais unidos nessa família aí. Deus lhe pague muito, 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 viu? E agora vamos iniciar de fato a nossa conversa aqui com a Viviane. A maioria das pessoas já passou por uma crise pessoal, né? E essa crise pessoal é que gera. Eu acho que a crise pessoal também pode gerar uma crise no casamento. Sim, eu estava até enquanto aguardava aqui, lendo um pedacinho da exortação pós-sinodal do Papa Francisco, Amoris Laetitia, e é impressionante como ele é sábio e simples nas palavras, né? É apaixonante. E ele, num dos pontos, do 231 ao 239, em que ele tratava especificamente da crise do casal, ele dizia também que nós não podemos desconsiderar as crises pessoais, porque elas inevitavelmente acabam trazendo consequências para o matrimônio se esse casal não tem uma boa comunicação, né, não tem uma harmonia, não tem uma disposição para conversar, se está cada um fechado em si mesmo, olhando para o próprio umbigo, não vai perceber qual é a crise pela qual o outro está passando, o que ele está demandando que eu não estou entendendo. Então, eu acho que a crise pessoal, ela pode sim ser um estupim também para a crise do matrimônio. É, isso mesmo. E a nossa produção preparou algumas questões, né? É muito bonito a gente ver isso, que a produção trabalha e vai atrás e vê, assim, o que as pessoas têm como problema, né? No seu casamento. E com essas questões nós vamos fazer com que você também se identifique com alguma coisa, né? A pessoa fala, ai, mas é o mesmo que está acontecendo comigo, né? Porque, como diz o ditado aí, diz que família só muda de endereço, né? Os problemas são muitos nas famílias. Não imagina que a minha
não tenha problema. Da Viviane tem problema, a minha tem problema, a sua tem problema, mas nós temos um Deus poderoso que está ao nosso lado, né? Então, nós vamos ver um desses primeiros vídeos que foram feitos, vamos ver um caso específico desse vídeo e a gente, então, vai comentando, falando e rezando sobre as crises no matrimônio. Bom, eu e minha esposa, a gente está passando realmente por uma fase complicada, né? A gente tem 2 filhos e essa turbulência que vive, né? O que é o nosso dia a dia, a gente está encontrando algumas dificuldades no relacionamento. Eu trabalhando muito, com poucos dias de folga, poucos dias para ficar em casa, e ela também é a mesma coisa, com horários, né, meio que alternativos. E quando a gente fica em casa, a gente tem pouco tempo para dedicar à relação. A gente fica brincando com os filhos, dando atenção aos filhos, mas a gente esquece do nosso amor. E quando a gente tem esse tempinho, a gente acaba brigando, né? Acaba se desentendendo. Isso também gera um conflito muito grande. E a gente já pensa em separação. É lógico que eu não queria, isso pode atrapalhar muito a educação dos filhos e a gente se gosta, né? Então, por isso também a separação fica em último plano, mas de repente a situação fica insustentável e a gente vai ter que separar. Então, Viviane, esse caso aí, a falta de tempo e a falta de cuidado. Quando vai ficar junto, briga. Como é que é isso? Eu acho que é um caso bem corriqueiro e eu tenho certeza que muitas pessoas estão se identificando com esse caso. Nós vemos com frequência, o casamento entra numa rotina, o casal transforma aquele sacramento em apenas uma sociedade de fato, sociedade para pagar despesas, sociedade para dividir as tarefas da casa, dos filhos, e se esquece do casal. Muitas vezes, e essa foi a nossa experiência também, essa correria dos filhos, do dia a dia, nascimento, filho pequeno, amamentação, cresce, você trabalhando, o marido trabalhando, a relação vai esfriando de uma tal forma porque você não está atento ao outro, não há esse olhar para o outro. Nós vivenciamos isso, eu e meu esposo, a nossa crise mais severa que tivemos foi logo após o nascimento dos gêmeos, que são os nossos 3º e 4º filhos, e realmente nos vimos em uma situação em que um olha para o outro e diz: qual é o nosso plano comum? Acho que podemos cada um seguir o seu próprio caminho. E o equívoco está exatamente aí, porque há muito o que ser resgatado, mas é preciso estabelecer as prioridades. Se nós somos cristãos, Rosário, eu acho que isso é muito importante, se nós nos dizemos cristãos, a nossa primeira prioridade é Cristo. A nossa segunda prioridade é o outro, o esposo ou a esposa. O nosso caminho de santificação, o nosso caminho para a vida eterna, nós que somos casados, que dissemos o sim perante Deus, passa pelo outro, necessariamente. E nós não podemos relativizar isso. São um, né? É um só, é um só. Nós, como ministros do nosso sacramento, dissemos sim perante Deus. E eu, no meu caso especificamente, eu vi que eu estava na frente do meu esposo e os meus filhos estavam na frente. A ordem de prioridades estava toda invertida. Entendi. Nós precisamos cuidar do marido ou da mulher para que os filhos possam, inclusive, crescer num ambiente saudável. Eles precisam ter esse exemplo. E esse cuidado tem que ser didático. Todas as quartas-feiras nós vamos sair um tempinho para comer um pastel na esquina, só nós dois. Desloca a mãe, desloca uma amiga, uma madrinha para ficar com as crianças. Eu tenho certeza que vai ter um monte de gente que vai fazer isso com muito carinho. Vamos ao cinema, nós temos que marcar. Nós não marcamos horário? Marcamos horário para fazer pé e mão, para jogar futebol, para tomar um shopping com um amigo, para trabalhar. Nós temos que fazer esse resgate, né? Marcar horário para encontrar, mas parece muito artificial. Mas quando se está numa crise, nós precisamos criar esses momentos para nós conseguirmos resgatar a nossa história, né? Por que nós nos escolhemos? Eu acho que fotos ajudam muito. Pegar as fotos da época de namoro, o álbum, puxa, olha essa viagem. O que te fez se encantar com essa menina? O que nesse rapaz te despertou? A essência continua ali,
né? Nós vamos mudando ao longo da vida, sem sombra de dúvida. E esse sim para o matrimônio, eu acredito que ele é renovado a cada momento, em cada etapa. É na etapa inicial, quando um está se acostumando com o outro, com a família do outro, com os hábitos que vão se solidificando em um outro hábito daquela família. Os filhos pequenos, depois os filhos adolescentes, depois os filhos saindo para a faculdade e o ninho vazio. E é um momento em que é muito usual os casais se separarem. Sim, porque ficam sozinhos, parece que perde o sentido, e aí são estranhos, né? Porque um olha para o outro e diz, e aí? A nossa razão de viver era os nossos filhos, eles saíram, quem é você, quem sou eu? Né? Não conseguem sentar juntos, sozinhos, em uma mesa para conversar, para saborear um vinho, para comer um petisco. Eles precisam de companhia, porque eles não se veem mais sozinhos. E isso é triste. Acho então que a gente nem conversam mais, né? Não trocam uma palavra. Na verdade, eu acho que eles administram as necessidades do lar, das despesas, dos filhos, né? Se cria uma sociedade. O casamento não é só uma sociedade. O casamento, o matrimônio, é um sacramento, é um sinal de Deus na minha vida e na vida do meu esposo, daquela pessoa que eu escolhi. E olha, hoje eu digo isso depois de muito sofrimento pelo qual nós passamos. As crises trazem dor, machucam as famílias, não machucam só o esposo e a esposa, eventualmente machucam os filhos, machucam os pais de cada um dos cônjuges. As famílias, né? As famílias todas sofrem. Dos dois lados. Sim, né? mas nós precisamos vencer essas crises, independente do motivo que ela tenha vindo. Ou crise propriamente do matrimônio, ou pelas crises pessoais, nós saímos muito mais fortalecidos dessas crises. Olha só, então, nesse primeiro caso, falta de tempo, é o que acontece na vida de hoje, né? Falta de tempo, e depois crianças e tudo mais, né? Todo a logística aí da administração de uma casa, né? Então, fica esse ponto aí. Um dia por semana, marca um horário, né? Marca o encontro. Não marcava quando namorava? Não era? Marcava quando namorava, né? Vamos ver um segundo caso, um segundo depoimento, um segundo modo de crise aí de casamento. Meu marido me traiu. Eu disse que perdoei ele. Não mandei ele embora, aceitei que ele ficasse com a gente. Mas será que eu vou continuar acreditando nele como antigamente? Mas eu quero, um dia, me libertar desse fantasma da traição. Traição, Viviane. É uma realidade que se vê com muita frequência, né? É uma realidade que eu acho que afeta inúmeros casos de separação. O perdão nós só conseguimos pela graça de Deus. O perdão não é você não se lembrar mais do que aconteceu, mas é você não sofrer mais com aquilo. Aí eu volto à nossa identidade. Eu não consigo, Rosário, hoje fazer nenhuma análise de nada que diga respeito ao ser humano sem olhar com o olhar de Cristo. O perdão vem quando nós olhamos aquela situação que tanto nos magoou, que tanto nos fragilizou, uma quebra de confiança daquela pessoa que nós acreditamos, que nós dissemos sim um dia e, de repente, nós nos surpreendemos com isso. É possível retomar após uma traição, desde que nós humildemente possamos fazer uma análise muito sincera perante Deus. Onde foi que eu errei? Onde foi que aquela pessoa errou? Como nós dois podemos recomeçar e nos unirmos novamente, renovar novamente o nosso sim? Deus nos diz, Jesus nos diz, 70 vezes 7. É só com Ele, né? É com Ele. É com Ele que nós conseguimos a graça do perdão. Porque também, você imagina que um casamento em que houve um episódio de traição, não dá para você ficar remoendo a todo momento. A todo momento você joga na cara da outra pessoa. A todo momento fica insustentável. Insustentável. Há necessidade, sim. Eu acredito que quando ocorre um caso de traição,
num relacionamento, tudo se desmorona. Aquele castelo que provavelmente foi construído não sobre bases sólidas, ele se dilui na tua frente. E é dessa oportunidade que vai nascer um castelo com bases sólidas, com muito sofrimento, com muita dor, com muito olhar-se e olhar o outro. Sem aquela intenção do julgamento, com o olhar do perdão, sem sombra de dúvida, isso demanda tempo. Muitas vezes ajuda de profissionais, de bons terapeutas, de bons psicólogos que nos ajudem nesse caminho de reconciliação com o outro. E outros casais, como você disse, né? Os casais mais experientes, na nossa experiência hoje, inclusive, até para questões pontuais, com filhos, os casais mais maduros são, assim, de uma convivência riquíssima, porque todos passamos por crises. Todo casamento passa por inúmeras crises, é inevitável. Não adianta falar assim, meu casamento é perfeito. Não existe. Não existe casamento perfeito. E eu acredito que esse foi um dos pontos em que a nossa relação começou a se distanciar do nosso planejamento inicial. Nós fomos colocando as sujeirinhas para debaixo do pano. Os primeiros sinais de crise apareceram naquela tal crise dos 7 anos. E é real isso? Nós tivemos, e nós colocamos para debaixo do pano. Talvez se nós não tivéssemos colocado para debaixo do pano, já tivéssemos tentado encarar e aparar as arestas, não teria chegado no extremo de nós efetivamente pensarmos numa separação. Acontecem as crises e os casais mais maduros, eles se aproximam de nós nesse momento dizendo, olha, passei por isso igualzinho. Olha, o que nós fizemos? Fizemos isso, aquilo, procuramos um terapeuta, procuramos um diretor espiritual. Um sacerdote, né? Procuramos um sacerdote, fomos buscar o sacramento da reconciliação. Às vezes o homem tem uma conversa separado com esse homem do casal mais maduro, a mulher uma conversa separado para você poder se abrir, se colocar mais à vontade. Então, a participação de casais mais experientes, na verdade, de casais que acreditem no matrimônio em toda a sua grandeza, é muito importante para os casais que estão em crise. Porque, na verdade, Rosário, se você olhar os meios de comunicação, o que nós vamos escutar é, vai ser feliz. Se não tá bom, troca. A vida segue, a fila anda. As mensagens são essas. São né? essas. E as relações vão ficando cada vez mais sem sentido. Quando o problema é dentro, né? Eu me separo, eu vou entrar em outra relação, vai passar a fase da paixão, vai passar a fase das sensações e nós vamos cair na rotina novamente. E então, nessa outra relação? Aí vai separar de novo? Vamos nos separar e vamos para uma próxima. Nós não amadurecemos no sentimento, nós ficamos nas sensações. Amor é decisão, não é só um sentimento. Eu me decido todos os dias a renovar os meus votos com aquela pessoa, dizer o sim para aquela pessoa e para aquela vida em comum que Deus nos proporciona. É isso aí, você que é casado, você que é casada, sabe do assunto que ela está falando. Eu não sou casada, né? Não sei exatamente o que é conviver com isso, mas a gente tem irmãos, tem irmãs, tem primos, tem parentes, tem pessoas ao nosso lado, a gente vê, né? A gente vê quanta crise, quanta situação difícil. E uma nossa querida aqui, que não quer se identificar e tem direito de fazer isso, né? Ela está pedindo oração por ela mesma e pelo seu casamento, pois o esposo mudou de religião. E aí? Hoje eu li ainda num site Situação católico difícil. chamado Aletheia, de uma senhora na década de 20 que rezou fervorosamente pela conversão do marido e ele apenas foi se converter após a morte dela, quando encontrou uns diários em que ela relatava as conversas que ela tinha, dos momentos de meditação dela. Nós temos em quem nos apoiar. Nós não carregamos a nossa cruz sozinhos, Rosário.
nós carregamos a nossa cruz com Cristo. A oração da esposa, assim como a oração de mãe, é uma oração muito poderosa. Nós temos que ter paciência, porque nem sempre o tempo de Deus é o nosso tempo. A gente vê Não isso é? com muita clareza na nossa vida. Exatamente, mas nós temos que acreditar que o Senhor, no tempo dele, vai fazer a vontade dele, não a nossa e não na forma que nós queremos. Não deve ser fácil. Graças a Deus, eu e meu esposo compartilhamos a mesma fé, a mesma vivência. Deve ser muito difícil, porque, na verdade, é um assunto que te falta, né? Para conversar, é muito difícil. Mas nós temos a graça, ela provavelmente é batizada, claro, né? Ela tem a graça, ela tem o Espírito Santo e a intercessão de Maria. Se apegue à Nossa Senhora. Fala para ela, Viviane. Se apegue à Nossa Senhora, se apegue a ela, peça a intercessão de Maria no seu terço de todos os dias. Não desanime, porque você não está sozinha. Que bom. Então, você aqui, desse que o marido mudou de religião, então temos aí oração, né? Do joelho no chão, rezar. Nós temos muitas intenções aqui, são nomes de casais. Eu achei bonito que estão chegando nomes de casais. Olha, do Rio Grande do Sul, vários nomes de casais. Aqui também outros vários nomes de casais, pedindo pelo esposo, pelos filhos, por todos nós. E aí a gente vai seguindo em frente. Olha, tantos nomes para serem colocados no coração de Jesus. É isso mesmo, é no coração de Jesus que a gente tem que colocar essa situação. E olhar com os olhos de Jesus, né, Viviane? Como você falou aí, olhar com os olhos de Jesus. Agora nós vamos para um outro caso, para um terceiro caso de crise no casamento devido a... Vamos ver. Pô, eu sou o homem da casa e a gente fica meio chateado porque minha esposa ganha mais do que eu e parece que ela tem prazer de falar isso na frente de todo mundo, né? Parece que ela tá sempre jogando na cara, né? Sempre, né? Eu tô em segundo plano, sempre o trabalho dela tá em primeiro lugar, sabe? Sempre, né? Então a gente fica meio chateado, assim, dessa reação dela, assim. Viviane, nesse caso, o marido ganha menos que a mulher. É interessante já a forma como nós percebemos que ele aborda, né? Eu ganho mais do que ela. Ninguém ganha mais do que ninguém. Porque tudo que entra para aquela unidade familiar. Deveria ser, né? É assim que deveria ser, não é? Então, no caso específico dele, o que eu sugeriria é que se sentasse, claro, a necessidade de se criar um ambiente para isso, né? De uma forma que não seja agressiva, mas que ele abra o coração dele para ela nesse sentido. Olha, eu sinto muito, fico muito constrangido quando você expõe essa minha situação na frente dos seus colegas, né? Como se o fato de você ganhar mais fosse algo extremamente substancial. Eu me sinto humilhado. Eu acho que há necessidade de nós, enquanto casais, criarmos esse espaço de diálogo. Aí você me diz assim, nossa, mas é sempre um que vai ter que dar o passo nesse sentido. É, né? Vai ter que ter, porque se eu fico na defensiva e o outro fica na defensiva, nós não vamos criar uma situação de diálogo. Então, talvez tenha que partir dele, porque ele sim está conseguindo colocar para fora esse sofrimento, esse incômodo, de trazer essa situação para ela. Porque talvez ela faça até realmente sem malícia, levada por brincadeiras, talvez ela nem tenha noção do quanto isso o esteja magoando, o quanto isso esteja trazendo sofrimento para ele. Então, além dessa situação, já me ocorreu outra. Não só da pessoa ganhar menos, né, o salário ser maior ou menor, mas o desemprego. Agora o desemprego está aí e é uma realidade, infelizmente, é uma realidade do nosso país. Quantos casais devem estar em crise por causa disso, né, Viviane? E você, como juíza,
não sei em que âmbito você atua, mas... Atuo também na área de família e é muito claro isso, né? É o nosso objeto de trabalho de todos os dias, nas demandas de alimentos, nas demandas de divórcio. O casal que não está fortalecido numa crise financeira e quando essa crise vem com o desemprego do homem, porque é fato, nós vivemos numa sociedade patriarcal, nós vivemos numa sociedade em que o homem é o cabeça da família, né? Então, isso já desestabiliza muito a relação. O homem, por si, ele já se sente mal. E aí ele chega em casa e se depara com uma mulher que, de repente, começa a jogar na cara dele. Poxa, tô cansada, você não está produzindo nada. Trabalhei fora o dia inteiro, Exatamente. você não faz nada em casa. É muito complicado. Eu acho que cada caso é um caso, né? Nós temos casos de fato de homens que se acomodam e isso incomoda a mulher. Nós temos casos em que o homem se acomoda, mas para a mulher está bem porque ele está ajudando com os filhos, ele está ajudando nas lições de casa, ele está ajudando a cuidar da casa na ausência dela. De todo modo, eu acho que é extremamente necessário que nós mantenhamos a pirâmide de prioridades. Eu insisto muito nisso, Rosário. Se nós somos cristãos, o nosso primeiro amor é Deus. E por conta do nosso primeiro amor ser Ele, o nosso segundo é o nosso cônjuge. Claro, é o imediato. É o imediato e é para quem nós dissemos sim na nossa vocação cristã. A minha vocação é de esposa. Antes de ser de mãe e antes de ser juíza, a minha vocação é do matrimônio. Foi este o compromisso que eu assumi com meu esposo perante Deus. Não foi claro isso para mim durante 17 anos de casado. Não foi claro. Foi com muito sofrimento, só que eu digo que quando os nossos olhos cruzam com os olhos de Jesus, que a verdade e a misericórdia se estampam na nossa frente, tudo fica claro. As coisas entram nos seus devidos lugares. E aí fica fácil você eleger as prioridades. A minha prioridade tem que ser cuidar do meu marido neste momento em que ele está desempregado. E ele está sofrendo por isso. A prioridade do marido tem que ser cuidar dessa mulher que está amamentando, que está acordando de noite com criança pequena, está cansada, está com sono. É o olhar para o outro, por amor a Cristo. Que Ele é o nosso primeiro amor. E isso tem que ser real. Isso tem que ser na rotina na prática, nossa, né? Na prática, do dia a dia. Não é teoria, não é poema, não é carolice. São fatos que vão acontecendo. O que eu posso testemunhar é da experiência que eu venho tendo, desses 2 últimos anos para cá, em que eu tive um encontro pessoal com Cristo. O meu encontro foi pessoal, só que eu tenho absoluta certeza que isso se refletiu no meu matrimônio, na Viviane como mãe, na Viviane como juíza e na Viviane como esposa. É importante nós entendermos, nós não mudamos ninguém, Rosário. Nós nos mudamos e podemos pedir a Deus que faça a obra dele, no tempo dele, para a no pessoa outro. ter essa experiência também, Exatamente. Né? Mas nós precisamos fazer a nossa experiência pessoal com Jesus. Isso é fundamental. A nossa experiência pessoal não tem que ser com as revistas de fofoca, não tem que ser com sites, não tem que ser com blogs, não tem que ser com futilidades, não tem que ser com horóscopos, como o Papa Francisco ainda destacou essa semana. Ele fala muito bem, né? Não é? A nossa experiência tem que ser a experiência com Cristo, na verdade e na misericórdia. Porque Ele é de uma misericórdia que a gente não consegue nem dizer, né? Jesus é a misericórdia. É a misericórdia, é a palavra por excelência, é a misericórdia. A gente apronta as mais atrozes barbaridades, viramos as costas para Ele e Ele está lá. Sempre. Esperando na porteira o filho pródigo voltar. Sempre. Não espera nem o filho pródigo terminar o discurso de perdão. Vem cá, meu filho, eu estava aqui te esperando. E é sempre assim, Jesus é assim. Olha, a gente fica emocionado aqui, porque são tantos os testemunhos que nós recebemos
por meio dessa devoção das mãos ensanguentadas de Jesus, por exemplo, quantas graças, quantos casais reconstruindo a sua vida. Por quê? Por meio de Jesus, né? A gente ficaria horas falando aqui, né? Mas eu quero mostrar para você o que a gente vai sortear daqui a pouco, né? Vai sortear este livro aqui, Orações de Cura para o Casal, e um terço aqui apaixonante, né? O terço com coraçõezinhos vermelhos. Daqui a pouco a gente já vai sortear. Aproveita para ligar agora, viu? 0800 777 0021 ou brasilcristão@rs21.com.br, porque crise tem jeito. É Jesus, tá bom? Aproveita esse tempinho e volta logo. Então, somos convidados a deixar a Santíssima Trindade tomar conta do nosso espírito, mente e corpo. Leia essa belíssima mensagem escrita por Padre Francisco Senen este mês na sua revista Brasil Cristão.